Olá pessoal, Inca aqui novamente. Hoje faço este vídeo para vos falar da minha experiência de trabalho na Noruega. Bem, basicamente só quero esclarecer-vos algumas das perguntas que vocês têm perguntado ao longo deste período e a principal é como é que eu fui ali parar. E isso engloba um processo de várias perguntas e explicações, as quais eu vou dar o meu melhor. Se vocês tiverem alguma pergunta extra ou algo, pronto, algo que queiram saber, não hesitem e deixem nos comentários. E sim, já estou no Faial, na minha terra natal, em Portugal, fenomenal, não há igual. Até parece que eu fiz de propósito. É, eu sei. Eu troquei de camisa porque eu babei-me um bocadinho. Bem, meus caros, como é que eu fui parar à Noruega? Primeiro, eu não elegi a Noruega. Eu elegi Islândia. E tentei candidatar-me para lá, mas a moça ao telefone disse-me que na Islândia eles pedem experiência neste tipo de trabalho. Este tipo de trabalho porque só podes escolher dois, ou turismo ou agricultura, pelo menos nesta empresa que eu já vou falar. E ela disse-me que na Noruega não pediam experiência e que eu podia tentar. Qual é a diferença? Que moça? Perguntam vocês. E perguntam muito bem. E se não perguntam, deviam ter perguntado. Eu candidatei-me à empresa Vida Edo. Eu não quero fazer publicidade, apenas vou falar do processo até chegar à Noruega. Encontrei esta empresa na internet e pronto, entrei no website e tal, o qual vou deixar aqui na descrição. Se vocês quiserem ver, eles têm imensos programas, projetos para vários países europeus e não só. Cursos de língua e trabalhos profissionais remunerados ou não, só estágios, depende, vocês escolhem. Podem dar uma vista de olhos, link na descrição, não se esqueçam. E é isso, vejam o link na descrição. Já disse que o link está na descrição. Através desta empresa eu fui acompanhado desde o início até ao final, basicamente, por via telefónica e via e-mail. E agradeço imenso pela prestabilidade deles todos. Agradeço especialmente ao Senhor Nuno, porque foi o meu coordenador neste período, neste processo. Quando eu liguei para lá para pedir informações, fui atendido pela recepcionista, provavelmente, a moça, que me disse que não podia me inscrever na Islândia. E após ter me inscrito e, obviamente, ter pago a inscrição e ter pago a segunda fracção e ter pago a terceira fracção e ter pago os meus voos, fui acompanhado delicadamente e simpaticamente por todos eles e o meu processo de inscrição foi muito simples. Preenchi um formulário, penso eu, já não me lembro. Fiz um exame oral e escrito de inglês. Primeiro fiz o exame escrito e, posteriormente, o exame oral. O exame oral foi feito por videochamada Skype com o meu coordenador e correu otimamente. My English é muito bom e I love to speak in inglês porque everyone understands o que eu digo. Então correu otimamente. E como eu já disse, eu não quero fazer publicidade, nem mencionar preços, nem valores, nem nada disso. Cada programa tem os seus valores e preços, o qual vão vos informar se vocês ligarem para perguntar. De qualquer das formas, é preciso investir. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Atenção, imagens sensíveis. Como os mortais pobres de espírito e corpos suscetíveis a doenças, aquela nota era falsa. Bem, para vocês se inscreverem é muito simples, vocês só têm que pedir informações, eles dão-vos papéis e formulários para preencher. Vocês têm que fazer um exame escrito e oral e de inglês e pagar. Se vocês passarem no exame oral, porque o escrito é o primeiro e provavelmente vocês podem procurar respostas na internet, não é? Se vocês passarem no oral, que é numa chamada Skype, vocês têm a possibilidade de entrar. Se não passarem, não passam. Não gastam carcanhão. Depois disso, é só vocês preencherem o resto dos documentos que eles vos entregam via e-mail, devolver e está tudo feito. Aconselho atualmente, devido à pandemia, que vocês tenham um exame à SIDA por causa das agências de Covid. Vocês têm um exame ao Covid. Covid. Nunca se sabe se vão precisar no aeroporto. E este foi basicamente todo o processo de inscrição. Fui sempre acompanhado, como já disse, não há qualquer problema. E pronto, fiquei a aguardar que a minha candidatura corresse a Noruega e que algum parou me chamasse, neste caso, lá, foi uma mulher. E foi a primeira que me contactou, apesar de, após isso, contactaram mais dois, mas eu decidi, vai ser a primeira pessoa que me contactar, vai ser a primeira que eu vou, não vou ficar a decidir muito tempo. Eles enviaram um contrato, eu assinei e ficou resolvido. Tinha os requisitos, o que é que ia fazer, não é? Obviamente, vem lá
mais ou menos o que é que vocês vão fazer, mas obviamente não vêm lá as outras coisas extra que terão que fazer quando lá chegarem, que vocês não sabem, nem estão à espera, não é? Eu fui no programa de turismo, um projeto de turismo, e acabei certos dias tratando de galinhas e coelho, mas pronto, não correu mal e isso nem foi a pior parte. Eu fui preparado para 6 meses e, devido ao Covid, e ainda bem, tive a oportunidade apenas de fazer 3 meses de estágio remunerado profissional. Working guest, como eu chamo. E agora um pouco da minha história e primeira impressão ao chegar lá, sem nenhum tipo de exageros. Porque acho que deve ser o mais real possível para que vocês entendam mais ou menos o meu sofrimento e dor. Não foi assim horrível, mas foi um bocadinho horrível. Calculo que muita gente teria passado um mau bocado. Quando eu cheguei, aliás, antes de eu caminhar, eu fui avisado que a partir do momento que entrasse na Noruega ia ser seguido por uma companhia chamada Atlantis. Tal companhia que trabalha há 40 anos, magnífica e experiente. Nem digo o contrário, porque eles telefonaram-me uma vez e falei com o meu suposto coordenador e correu bem, mas eu ainda nem estava na Noruega. Quando cheguei à Noruega, o aeroporto fica fora da cidade, não é? Longe, tive que apanhar o comboio para ir até à cidade, ao centro, Oslo, e eu apanhei o comboio, correu tudo ótimo, abri-me as minhas portas e comecei a perguntar a todo mundo como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, e correu otimamente e muito bom. Cheguei a Oslo e recebi uma mensagem, e-mail mais precisamente, a dizer que devido ao Covid e sem nunca ter havido um problema anteriormente, a Atlantis fechou. A companhia foi à falência. Não digo falência, mas fecharam. E eu fiquei um bocado, ups, e agora? Sabia que tinha a minha companhia em Portugal, mas de qualquer das formas fiquei um bocado assustado, não é? E pronto, passou-se e tal. Não, nada de alarmismos, não valia a pena. Deixaram as instruções claras. Eu poderia contactar com a minha empresa em Portugal. Tudo ok, perfeito. Cheguei numa quinta-feira e à tarde dirigi-me à central, a central não, ao apoio para comprar, não interessa, o suporte dos tickets, onde a gente compra bilhetes, a bilheteira, para comprar bilhetes para ir para Yelo, uma cidade central no centro da Noruega, não é? Central, onde é que haveria de ser. E deparei-me com a situação de que não havia bilhetes, estava esgotado. Fiquei em pânico, porque eu deveria chegar naquela noite. Todos estavam preparados para que eu chegasse naquela noite. E não havia bilhetes. Tive que mandar uma mensagem estressadíssima. Mentira, eu liguei primeiro. Eu liguei para a minha empresa e o número que eu utilizei foi o número que estava no contrato, porque foi o primeiro papel que eu peguei na mão, porque estava ali, não é? Disponível. E eu estava muito estressado para pensar que podia ter um número noutro sítio qualquer. Qual seria o meu espanto quando descubro que o número que estava no contrato não era o número da minha empresa? Era o número de contabilidade de não sei de onde. Uh, eu comecei a falar com a pessoa que atendeu como se fosse o meu chefe. Pensei que fosse um homem e no fundo era uma mulher. Mas eu ainda perguntei se estava a falar da empresa onde estava, a Cassette Stolen, e eles disseram sim. Eu disse que era, obviamente em inglês, e eu disse que era o jovem que tinha vindo de Portugal para trabalhar com eles e estava na estação porque não tinha bilhete para ir. Teria que ir no dia seguinte. Teria que passar uma noite em Oslo. E, um, e eles disseram não faziam ideia quem é que eu era. Não estavam a entender quem é que eu era. E eu fiquei, como assim vocês não estão a saber quem era? Comecei a ficar imensamente nervoso devido à empresa ter fechado, à Atlantis ter fechado e nem a próprio número que estava no contrato era da minha empresa para onde eu ia trabalhar. Comecei a ficar nervoso, mas respirei fundo e pensei, ok, amanhã é o dia da viagem e vou ter que passar uma noite em Oslo, portanto vamos lá alugar um quarto para esta noite. Peguei no Booking e aluguei um quarto. Bastante bom, por acaso. Foi o mesmo que quando voltei fiquei. Num hotel chamado City Oslo Box e adorei. Ok, aluguei um quarto. Volto à bilheteira porque estava tão nervoso que não comprei bilhetes. Volto à bilheteira e o homem disse-me que afinal tinha que ser enganado e pedia perdão, mas não havia bilhetes para amanhã. Eu fiquei, como assim não há bilhetes para amanhã? Tenho que ir para ele. E ele disse, o próximo comboio é segunda-feira. E eu,
Ah, cheguei na quinta e só vou na segunda-feira, mas ninguém sabe que vou na... eu avisei a minha empresa que... Porque eu enviei um e-mail, apesar de eles não terem respondido por telefone. E correu mais ou menos, foi respondido umas horas depois, não é? Com o ok, está tudo bem. E entretanto soube que afinal não havia nem bilhetes para amanhã, só para segunda-feira que vem. Comecei a ficar mais nervoso ainda, porque o que seria da minha empresa sem mim? Estavam à minha espera. E não sabia como é que isto se iria resolver. Depois lembrei-me que também há autocarros. Porque é que eu não vou buscar um bilhete de autocarro em vez de ir de metro? Fui buscar os bilhetes de autocarro à internet e perfeito, havia um bilhete para aquele dia. Que, quer dizer, só para o domingo, não é? Mas ao menos era um dia antes do dia de segunda. Comprei o bilhete. Dormi descansadíssimo. No outro dia acordei sábado, sexta ou sábado, já não sei. Não, espera, cheguei na quinta, então sexta. Perfeito. Do nada lembrei-me de instalar esta aplicação que era mais fácil para manter os bilhetes do autocarro, daquela companhia, não é? E tal. Vou associar o bilhete e vejo 27 de julho. E eu estava em junho. Eu digo, como assim 27 de julho? Comprei um bilhete enganado. Comprei um bilhete para dia 27 de julho e não para dia 27 de junho. Oh, sim, que stress. Montes de stress que subiu, tipo, outra vez. Fui para trás a comprar online, porque os bilhetes podiam-se comprar online, e não havia bilhetes de autocarro. Só na segunda-feira também. Bem, esta foi a minha primeira impressão. Comprei um bilhete para a segunda-feira. Tive que alugar mais 3 noites no mesmo hotel. Correu bem, obviamente. Gastei só um balúrdio, não foi nada mais. E, e no final lá consegui o meu bilhete. Deveria ter comprado, este é um conselho, anterior, com algum tempo de antecedência, porque podia-se comprar online, mas eu não sabia, não é? Vem daqui, do Faial, vou para a Noruega e penso lá que posso comprar os bilhetes uma semana antes de autocarro. Quem é que pensa vou comprar um bilhete de autocarro? Penso que é só entrar no autocarro, pagar ali 4 euros e tal e vou, como costuma ser, para o sítio mais distante que possa haver. Nem sequer sei se existe 4 euros nos nossos autocarros aqui em São Miguel, sim, que sei, mas na verdade paguei tipo 45 euros para ir até Yellow de autocarro, que perdi o primeiro bilhete porque eles não reembolsavam o tal de 27 de julho e foi muito triste. Mas eu não conseguia chorar com os nervos que estava, não valia a pena sequer chorar. Liguei para a minha mãe, super contente, tipo, está a correr bem, correu isto mal, mas eu estou ótimo, não, não faz mal, não faz mal, está tudo ok, tudo perfeito. E a minha mãe só a dar-me apoio pelo telefone, a dizer: se fosse comigo eu estava a chorar, eu não sei o que faria. E eu lá, assim, é isto que eu preciso de ouvir, está a correr lindamente. Tirando todos estes imprevistos, cheguei ótimo ao sítio. Isto durou só 4 horas de viagem, fiquei seco e assado, mas correu otimamente. E a minha experiência em Elo, eu já fiz vários vídeos sobre o que é Hackathon Stolen. A nossa empresa é uma empresa de um lodge, um mountain lodge, ou seja, pessoas podiam passar lá à noite, podiam comer, podiam somente tomar o pequeno almoço, somente jantar e passar um bom bocado, chocolate quente, panquecas, waffles, essas cenas assim. Depois seguiam e subiam as montanhas, porque o nosso objetivo era um ponto de descanso para turistas. No verão, para hikers que vão subir as montanhas, no inverno, para pessoas que vêm fazer esqui, snowboarding, coisas assim do género. Oh, só chocolate quente, não é? E o que é que eu fiz enquanto estive lá? Olha, os meus trabalhos foram muito simples, foram limpar quartos. Incluindo quarto, inclui fazer camas, limpar chão, limpar paredes se for preciso limpar paredes, ou seja, trocar lençóis, essas cenas assim. Limpar as casas de banho, que eram pequeninas, normalmente, não havia casas de banho grandes, era tudo casas bem pequenas, mas todos os quartos tinham. Ah, não, mentira, havia 3 quartos que não tinham casa de banho. Mas o resto dos quartos tinham. Eram 9 quartos na casa principal e mais 4 cabanas, cabines, que eles chamam, casas, não é? Mini casas, com 3 quartos, 4 quartos cada uma delas, com casas de banho e eu tinha que limpar isso tudo, basicamente. Obviamente não estava cheio, nunca teve cheio de gente que tivesse que limpar todos os quartos num dia ou coisa assim. Era sempre 3 quartos, 4 quartos. Demorava o meu tempo, né? Mas passava ali uma manhã e à minha velocidade. A minha boss, a minha chefe, tinha 70 anos
e não era assim uma pessoa que se preocupasse muito com o que eu andava a fazer, por isso não tinha problema nenhum, podia demorar o tempo que precisasse, isso foi bom. E depois, entretanto, comecei a fazer tarefas mais pesadas e aborrecidas que eu não estava a gostar muito. No início, ela mandou-me lavar, por exemplo, todas as janelas da casa. Eram só tipo 37 janelas duplas, ou seja, abria uma moio e tinha mais janela. Dentro da janela, com janela por fora e por dentro, e por dentro ainda por dentro. Ou seja, 4 vidros numa janela. Não sei se me fiz entender. Mas lavei imensas janelas e lavei paredes e lavei pó e lavei o pó. Deixei o pó ficar lá, mas lavado, estão a ver. Tratava dos animais, ela tinha galinhas e no início era um bocado sujo e porco, não gostava, não achei muita graça, mas depois comecei-me a habituar às galinhas e começaram a ser tipo os meus animais de estimação e comecei a dar nomes a elas. Criei marketing para a empresa, Instagram e uma página na net e um website. Comecei a fazer um marketing mais ativo, Facebook, postar fotos, comidas para as pessoas verem. Comecei a gostar mais de trabalhar ali, senti que aquilo era comecei a sentir que aquilo era um pouco mais a minha casa. Mas lá veio outras tarefas que eu não gostava nada de fazer outra vez, como construir uma casinha, pintar as casas por fora, arrastar pedra, cimento e houve imensas coisas que eu não gostei de fazer, mas no fundo percebi que só com estas coisas é que eu aprendi algo novo. Não era fazer camas que eu ia aprender alguma coisa diferente. Agora pelo menos já sei como é que se monta um quintal, como é que se apanha certo tipo de plantas, como é que se convive com galinhas, como é que se faz cimento, como é que se constrói uma cerca, como é que se pinta uma casa. Aprendi imensas coisas a nível de trabalho laboral e físico. Trabalho laboral e físico. Trabalho físico e esforçado, não é? Diferente do que eu estava à espera. Tirando isso, fazia também check-ins, fazia check-outs, fazia comida, snacks para as pessoas e, maioritariamente, foi divertido, posso eu dizer, e foi uma experiência, sem dúvida, enriquecedora, porque não propriamente a nível profissional, mas mais a nível pessoal. Eu conheci a família da minha chefe e pronto, já tinha filhos e filhos, e filhas e filhos, e filhos e filhas, e filhas e filhos. Filhos e filhas. E eu comecei a sair com eles e comecei a deslocar-me na Noruega com eles, viagens grandes de 4 horas de carro, conhecer novas áreas e zonas, foi divertido. E pronto, basicamente foi isto. Ahm, agora, 3 meses não posso contar muita coisa, porque passou assim tudo tão de repente, não é? E não tive nenhuma situação horrível, nem nenhuma situação de stress intensivo. E se tive, percebi no final que não precisava ter tido, porque eu não precisava de fazer tudo a correr e perfeito. Podia fazer à velocidade que eu queria fazer. Mas ter feito tudo na perfeição ajudou-me também no facto de que agora tenho uma carta de recomendação a falar imensamente bem de mim. Tive um extra monetário no final. Ahm, eu tinha o meu programa, que eu já devia ter falado nisto no início, esqueci-me. Eu tinha acomodação e. Acomodação, ou seja, estadia. Estadia e alimentação incluídos no pacote. Tudo o que eu paguei no início, não é? Ou seja, não tive que pagar nenhuma vez para isto. Alimentação nem estadia. Foi ótimo. E depois ainda estava a receber um saláriozinho. E vendi imensos desenhos enquanto estive lá fora. Só nos últimos 2 meses é que eu comecei a aprofundar isto, não é? Sempre gostei de fazer desenhos. Se vocês virem alguns dos meus vídeos, eu tenho vídeos a fazer desenhos. Posso dizer que cada vez estou melhor e perfeito. E bonito também. Eu comecei a fazer desenhos e vender retratos de pessoas. Correu muito bem. Fiz 11 desenhos na Noruega, assinados com o meu nome, obviamente, com quem é que seria. E sinto-me um artista internacional. Sem dúvida, foi muito satisfator. Satisfator? Satisfator? Satisfator. Satisfator. Fazer isto. Ganhei imenso dinheiro extra devido aos meus desenhos. Tirando isso, também gorjetas, turistas e tudo. Bem, a cultura na Noruega é diferente da nossa e eles comem coisas diferentes, como veado e renas, e que é a mesma coisa, e alces, eu não consegui comer nada disto. E são pessoas mais frias e distantes, eles não gostam de beijos, nem abraços, nem nada dessas cenas. É olá, olá, à distância do metro agora,
Antes podia ser 55 centímetros. Para os amigos 50. E é isto. Vocês, se tiverem alguma dúvida, porque eu já não sei o que falar mais, não é? Já está extensivamente grande este vídeo. Vocês deixem nos comentários o que é que gostavam de saber. Eu estarei aqui para responder-vos. Até ao próximo vídeo.